Boa tarde a todos. Desculpa, Débora, eu li errado. A mulher cristã e a educação moral dos filhos. Nós estamos comemorando. Hoje eu cheguei cedo, né? E estava aqui contando no salão, né? Hoje nós estamos empatados. Tem tantos homens quanto as mulheres. Normalmente, nesse período da tarde, nós temos mais mulheres para assistir palestra. E para que eu pague a minha língua, né? Porque eu ia dizer assim, o número de mulheres é muito maior. Hoje os homens se fizeram presentes. É muito bom estar aqui, como a nossa amiga falou, a Rita. Eu sou prata da casa, né? Eu trabalho aqui desde os 13 anos. É uma felicidade muito grande a gente poder colaborar aonde a gente recebe um amparo. Então, que a gente esteja sempre pronto para servir. E para que a gente possa servir, a gente precisa se habilitar. Nós estamos começando mais um ano e os cursos estão abertos, né? Valorização interior, estudo sistematizado, livro dos médiuns, livro dos espíritos, o estudo da mediunidade. Então, que a gente se comprometa em se tornar melhor para ajudar a nossa casa. Como a Rita falou, nós estamos comemorando a Semana da Mulher Cristã, Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E aí nós temos essa semana palestra dirigidas por mulher e proferidas por mulher. Eu tive a honra de ser convidada. E aí o tema é a mulher cristã e a educação moral dos filhos. Por que a gente incluiu esse tema na Semana da Mulher? Porque praticamente é a mulher quem cria os filhos, né? Apesar dela trabalhar fora, a responsabilidade maior na criação dos filhos continua sendo da mulher. Foi um ganho muito grande para a mulher trabalhar fora, mas foi só um momento de responsabilidade, porque ela continua cuidando da casa, ela continua cuidando do marido, ela continua cuidando dos filhos e trabalha fora. Então, na Bíblia tem escrito, né? A mulher sábia edifica o seu lar. Então, para fazer todos esses papéis, nós precisamos ter muita sabedoria. Eu fui casada durante 14 anos e, como uma mulher sábia, eu dividi a tarefa com meu marido. Porque se o casamento é 2, são os 2 para trabalhar, 2 para comer, então é 2 para fazer comida. Fizemos o filho junto, vamos criar junto, a responsabilidade é dividida. Mas a gente vê que na sociedade isso ainda não ocorre com tanta facilidade. Hoje aqui nós temos mais avós do que mãe. Quem é que é avó? Mas a gente, como avó, a gente ainda tem um papel, né? De ajudar as nossas filhas, os nossos filhos a criar o xodó da nossa vida, que são os nossos netos, né? Nós cumprimos o nosso papel como mãe e agora precisamos ajudar como avós. Quando se inicia a educação dos filhos? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, né? No item causas atuais das aflições está escrito lá. Eu vou ler o que está escrito lá. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que cegam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. A gente vê muito isso hoje, né? A minha geração, mesmo que a gente estivesse certo, a gente não retrucava com o pai e com a mãe, né? A gente estando certo, a gente baixava a cabeça e pensava, né? Mas eu estou certo. Mas a gente não respondia. Hoje, os nossos netos corrigem a gente. Está certo ou está errado? Depende do limite. Depende do limite. Nós éramos muito oprimidos, mas a gente tinha respeito. E hoje falta respeito.
E a gente, como mulher cristã, precisamos infundir respeito às nossas crianças. O tratamento de antigamente era errado? Não, ele era excessivo. E hoje ele está permissivo. Então nós precisamos ter cuidado com o espaço que a gente dá para as nossas crianças. Em nome da, como é que eu vou dizer, gente? Da liberdade, né? Perdeu-se o respeito. E isso é muito ruim. As crianças não respeitam mais ninguém. Nem a mãe, nem o pai, nem a avó, nem ninguém. A professora, ninguém. E a gente, como mulher cristã, como cristãos, precisamos dar um basta nisso. Dar um limite às nossas crianças. Depende da gente. Essa parte do evangelho aqui, eu agora já sei até de cor, né? Mas quando eu comecei a ler, e eu ainda não tinha filhos, né? Eu falei assim, a gente precisa saber dosar o que é que a gente vai fazer. Porque é certo que aquilo que a gente planta, a gente semeia, a gente colhe. E se eu não me der o trabalho de gastar o meu tempo cuidando das minhas crianças, o que eu colherei serão lágrimas. Eu fui mãe tardiamente. E meus pais, então, já estavam com uma certa idade. E eu ensinei a meus filhos. Eu digo, vovô e vovó vão repetir a mesma coisa várias vezes. É normal no idoso que isso aconteça. E aí eu falei para eles, vocês vão ouvir e prestar atenção como se fosse a primeira. Então a gente precisa infundir essas coisas nas nossas crianças. Hoje eu não tenho mais pai e mãe, mas os meus filhos deram prova de amor aos avós. Cuidaram deles até o final. Minha mãe faleceu tem 14 anos e meu pai tem 3, faz 4 esse ano. E eles deram prova de amor cuidando dos avós. Eu achei isso assim fantástico. Eles têm um monte de defeito, um monte. Mas isso eles conseguiram entender, aprender e praticar. Então a gente vai colher aquilo que a gente semear. Quando a nossa geração, os mais antigos, quando a gente era pequena, a gente ia na igreja católica, né? A gente rezava o terço, né? E a gente tinha um respeito. E está lá nos 10 mandamentos, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe. E a gente fazia isso. E muita gente não fez isso, não estendeu isso aos seus jovens. E aí depois a gente vem colher uma colheita de lágrimas. Débora, agora não dá mais tempo para os filhos, mas para os netos ainda dá. E como mulheres e homens cristãos, nós devemos fazer isso. A gente errar faz parte da nossa caminhada, porque não está fora do contexto, não. Mas quando a gente reconhece que errou, a gente tem que corrigir a rota. Eu falei com meu filho. E ele não me respeita. Mas eu vou ensinar para o meu neto, para que ele me respeite. Débora, mas o meu filho não deixa. A gente conversa com a criança e ela sabe o limite. A criança sabe com quem é que ela mexe. Então, quando a gente dá um limite para a criança, ela vai aprender a seguir esse caminho. Quando começa a evangelização, nós teremos agora, dia 16 de março, promovido pela FEDEF, curso de evangelização, evangelização no ventre. Vai ser ministrado no dia 16 de março, na FEDEF do Sudoeste. É o primeiro curso de formação para evangelização no ventre. Débora, no ventre? Por quê? Porque o espírito se liga ao feto na hora da concepção. Tudo que você falar, tudo que você trabalhar com esse espírito, vai ficar nele. Evangelização no ventre. Quando eu engravidei da minha primeira filha, aqui no físico espiritual, eu fiz o pré-natal espiritual. E ele ainda existe, o acompanhamento. Então a gente tem muito o que fazer preparando esse espírito que vai vir. A primeira missão é nossa mulher, porque a gente carrega no ventre, né?
Mas depois que nasce, a gente divide com o marido. E enquanto não nasce, o marido pode conversar com a criança no ventre. A gente pode fazer o evangelho, principalmente envolvendo esse serzinho que vai nascer. É nossa obrigação. Cristãos não é só vir no centro assistir palestra, não, é muito mais do que isso. É a gente modificar a nossa vida para viver no bem. Evangelização de bebês, e que a gente não esqueça da importância do passe da água fluidificada e do evangelho no lar. São coisas que a gente tem que fazer como nosso alimento espiritual. Uma vez conversando, eu não me lembro bem com quem, eu falei assim, olha, a gente precisa fazer o evangelho. Todo dia? Aí eu perguntei, quantas vezes no dia você come? No mínimo 3 que a gente come, né? Café da manhã, almoço e janta, no mínimo. Agora, quem tem a boca nervosa, ele lancha 10 horas, ele lancha 4 horas, ele lancha 6 horas, não? Boca nervosa é assim, A gente come várias vezes ao dia e a gente se pergunta se eu tenho que rezar todo dia. É o alimento para o espírito. E aquilo que as nossas crianças veem a gente fazer, virá hábito para eles. Por que a mulher cristã e não a família cristã? Porque a criança tem sempre mais contato com a mãe. O pai está em segundo plano? Não. Desde que a gente consiga envolver esse homem no papel que ele precisa desempenhar. Erra a mulher que coloca no pai a figura do punidor. Quando seu pai chegar, está errado. Quem tem que corrigir sou eu e quem tem que corrigir é ele. Somos nós dois. Quem tem que beijar sou eu e quem tem que beijar é ele. Os papéis precisam ser divididos. O evangelho no lar precisa ser feito pelo menos uma vez na semana. Ah, Débora, eu não consigo vir ao centro toda semana tomar o passe. A internet resolveu tudo isso, né? Porque a internet agora tem o passe virtual, tem, como é que é aquela caixinha de vibração. Nós temos tudo virtual agora. A gente não tem mais desculpa. A internet veio para resolver um monte de problema que a gente tinha. Trouxe um monte de solução. A pandemia, ela veio nos trazer um alerta, que a gente estava esquecido, né? Somos todos iguais. Mas veio nos trazer avanços também muito significativos. Eu participo de um grupo toda terça-feira, o César Perry, e ele mora em São Paulo, pela internet. Eu participo toda quinta-feira de um curso do Livro dos Espíritos aqui no Distrito Federal. Vou começar hoje, 7 horas, um curso de Atos dos Apóstolos. Antigamente a gente tinha que se deslocar de casa, né? A gente tinha essa desculpa, né? Ah, eu não posso, porque eu não posso sair de casa, eu tenho que fazer janta. Tem desculpa, mas não. A gente só não estuda, a gente só não aprende, a gente só não evolui se a gente não quiser. Está tudo dentro da casa da gente. Então esse aprimoramento que a gente precisa infundir nas nossas crianças, precisa que a gente aprenda cada vez mais. E a gente tem essa possibilidade. Minhas 2 meninas fizeram a evangelização aqui no centro, do maternal até a juventude. E aí, a minha mais velha, Úrsula, todo mundo conhecia a Úrsula e todo mundo queria conhecer a mãe da Úrsula. Por quê? Porque ela ia para as aulas, estudar o Evangelho, ouvia a explicação e ela dizia assim, não foi isso que a minha mãe disse, não. Então todo mundo queria saber quem era a mãe da Úrsula, porque a Úrsula era muito questionadora. Porque lá em casa, nós estudávamos e conversávamos com espíritos. Porque o corpinho da criança pode ser pequeno, mas o espírito que está ali é velho. Velho, cheio de vícios. E cabe a gente, mulher, homem, pai, mãe, avó, tia, infundir novos valores. Esse é o nosso papel.
Papel dos pais na educação dos filhos. Colocar o evangelho no coração do filho para desenvolver a sua consciência. Desde pequeno, meu netinho tem 3 anos. E aí ele fica assim, né? Passeando em 3 casas. A casa da mãe, a casa da tia e a minha casa. A minha casa ele vem sexta-feira. E eu não sei criar como eu não fui criada sem Deus. Então ele aprendeu a falar, eu comecei a ensinar a rezar. Ah, não, quando ele crescer ele decide. Não, quando ele crescer ele já está perdido, tem que começar agora. Ele aprendeu a falar, ele canta a musiquinha da televisão. Ele não canta a musiquinha dos... Como é que é o nome dos cachorros, gente, que brinca lá? Patrulha Canina. Patrulha Canina. Ele aprende a musiquinha do Patrulha Canina. Se ele é capaz de aprender a musiquinha da Patrulha Canina, ele pode aprender. O Santo Anjo do Senhor, ele já sabe de como. Como ele já sabe o Santo Anjo, eu estou ensinando a Ave Maria. São coisas simples que a gente vai colocando na vida das nossas crianças que vai fazer diferença lá na frente. Não diferente dos meus outros filhos, ele é médium também e ele vê também. E aí ele chegou lá em casa com uma história de: vovó, o assustador. Que história é essa, menino? A vovó, aqui tem assustador? Na casa da vovó não tem assustador nenhum. Minha casa tem um corredor grande, né? Da sala para a cozinha. E aí ele olhava assim e dizia assim: vovó, o assustador aqui não tem assustador não, pode parar com esse negócio. Quando você estiver com medo, quando você achar que o assustador está lá, você vai rezando o Santo Anjo do Senhor. Aí ele sai no corredorzinho com as perninhas pequenas. Então é a gente ensinar os nossos filhos, os nossos netos a se proteger. É papel nosso. Porque quando a gente diz assim: ah, eu vou lá com você, a proteção dele está... Mas e quando a gente não estiver perto, como é que vai ser? Ele tem que aprender a fazer a proteção dele. E é de pequenininho que a gente ensina. A minha filha do meio, ela tinha uma visão assim muito forte. Quando a gente discutia dentro de casa, ela ficava desorientada. Ela dizia assim: eu não posso ficar perto, porque a discussão, as vozes do ouvido dela eram muito fortes. Aí eu falei para ela: quando você estiver com medo, reza. Porque nenhum espírito pode lhe atacar. E a oração chama o seu anjo da guarda. Então a gente tem que dar ferramenta aos nossos jovens, às nossas crianças, para que aprendam a se defender. Mas para a gente ensinar, a gente tem que saber. E para saber, eu tenho que estudar. Então que eu me disponha, pela internet ou presencialmente, a aprender. Ah, Débora, eu estou muito velha. Ah, não, está viva. Enquanto a gente está vivo, a gente tem a possibilidade de aprender. Porque mesmo depois de morto, a gente continua aprendendo. Então que a gente comece aqui a modificar os nossos hábitos. Não educar com base na recompensa. Se você ficar quietinho, a vovó vai te dar um bombom. Se você parar de fazer uma criação, a vovó acende a televisão. Isso é ruim. E a criança aprende isso fácil. Fácil. Às vezes a gente foi criado assim. Mas se a gente já sabe que está errado, a gente muda. Ah, Débora, por que é errado? Porque aí é um interesse. E quando você não tiver a balinha para dar, como é que vai ser? Meu neto tem 3 anos e eu não tenho o hábito de dar o celular para ele. Celular não é coisa de criança. Pela radiação e pelo que ela fica exposta. Então a gente tem que ver o que cabe dentro da vida da criança. Ah, Débora, mas todo mundo faz. O fato de todo mundo fazer não é dizer que está certo, não. Tem muita gente que rouba também e continua sendo errado. Todo deputado rouba. Está mentindo, tem uns que não rouba, não. A gente pode até não conhecer, mas tem. Então essa história de que todo mundo faz e de que está certo, não é assim, não. Não é por aí que a banda toca. E a gente, como cristãos, temos que procurar o que é melhor para as nossas crianças, para a nossa família. Não permitir desvios de condutas na infância e na juventude, pois eles vão se refletir em desvios na madureza. Quando a criança aprende errado,
Para a gente mudar isso dá um trabalho. Tem uma parte na Bíblia, eu não sei de qual, como é que fala, mas corrige a criança, você não vai ensina a criança, você não vai precisar corrigir o adulto. Então que a gente ensine as nossas crianças a agir corretamente. E que a gente não mostre às nossas crianças os vícios que a gente tem. Como é que é? O vício da maledicência, o vício da fofoca. Porque às vezes a gente faz a fofoca e aí a criança fala da fofoca que a gente fez e a gente briga com ela, né? Não, fulano, não é para falar isso para os outros, não. Aí ele fica confuso, né? Não, mas vovó, se você falou, por que eu não posso contar? Então nós precisamos, e nós mulheres então temos um problema na língua terrível, né? Ela não consegue ficar quieta dentro da boca. Ela está sempre... né? Então que a gente treine o silêncio. Chico Xavier dizia, né? A água da paz. Quando a gente estiver no meio da fofoca, para a gente se controlar, bota a água na boca e fica com ela na boca, porque aí não dá para continuar com a fofoca. Nós precisamos aprender a nos corrigir. Ninguém pode fazer isso por nós. Algumas pessoas queridas e amigas podem nos alertar. Mas só quem pode modificar cada um de nós somos nós mesmos. Outra coisa que a gente precisa aprender. Eu só posso corrigir a mim mesmo. Eu não posso corrigir o outro. Nem o filho e nem o marido. Algumas pessoas acham, não, eu vou mudar o meu marido. Você não vai mudar ele. Só vai mudar se ele quiser. Mas eu vou conseguir fazer com que meu filho mude. Não vai. Só se ele quiser. É um sacrifício muito grande para todos nós. Ver o outro errando e não conseguir tirar ele desse caminho do erro. É um sacrifício muito grande. Mas ele só vai mudar a rota dele quando ele quiser. Ah, Débora, mas como é que eu vou ser feliz com o meu filho no caminho errado? Bem, é escolha dele. E a vida é feita de escolhas. A gente pode... O que eu posso fazer para o meu filho que está na rota errada? Ora por ele. Uma vez ou outra, diga para ele, filho, isso aí que você está fazendo não está certo, não. Agora não adianta você falar todo dia, porque isso aí não vai convencer ele. Ah, não, eu vou falar com ele todos os dias até ele mudar. Ele vai deixar de te encontrar. Ele não quer mudar. A gente só muda quando a gente quer. A gente pode auxiliar, e a oração de uma mãe tem muita força. A gente só pode auxiliar com a oração. Em muitos casos, só a oração resolve. Eu posso vir ao centro fazer um tratamento por ele? Pode e deve. Avisa ele. Filho, eu estou preocupada com o caminho que você está tomando na sua vida. Eu vou ao centro orar por você. Você quer ir comigo? Não, mãe. Tudo bem, mamãe vai estar lá orando por você. A oração de uma mãe tem muita força. Mas cada um de nós só muda quando quer. Fazer do lar a primeira escola. A gente precisa entender também que o lar precisa ser um local de paz. Eu vou falar de mim como esposa. Eu azucrinava a cabeça do pai dos meus filhos, do meu marido. Quando eu queria alguma coisa, eu falava no ouvido dele até convencer. O que a gente faz com essa atitude? Muitas vezes a gente afasta o homem do lar. Porque ele sabe que vai chegar em casa e vai ter uma mulher falando no ouvido dele o dia inteirinho. Então ele prefere estar em qualquer outro lugar, menos em casa. A gente acha que por muito falar a gente vai convencer o outro. E às vezes esse tiro sai pela culatra. O lar precisa ser um local de paz. Nós mulheres precisamos aprender a ceder. A gente quer que seja feita
A nossa vontade, quando a gente reza o Pai Nosso, seja feita a minha vontade, e não a vontade de Deus, e não a vontade do outro. No lar, todo mundo deve ter voz, pai, mãe e filhos, e a vontade de todos deve ser respeitada, sempre dentro dos princípios cristãos. Fazer do lar a primeira escola, a coisa certa, um lugar de paz, um lugar que você gosta de estar presente. Ah, não gosto de estar em casa não, minha mãe reclama de tudo. Ah, minha mãe está sempre com uma dor. Ah, meu pai e minha mãe estão sempre brigando. Ninguém quer estar numa casa assim. Somos nós pais os primeiros professores. A primeira aula acontece no primeiro dia de vida. A gente vem conversando com essa criança no ventre, dizendo que ela é amada, que ela é querida, que ela é muito esperada. E aí ela nasce. Nasce cheia de medos e de incertezas, porque graças a Deus todos nós temos o véu do esquecimento. Então é o carinho, o amor, a solicitude, a paz que a gente transmite para essa criança, que vai fazer dela uma pessoa forte e feliz. Nem todos os nossos filhos nascerão com saúde. É a única coisa que a gente pede quando a gente engravida, né? Ah, o que você quer, menina ou menina? Ah, eu quero que venha com saúde. Nem sempre vem. E nem por isso a gente deixa de amar. A filha da minha manicure nasceu, teve uma gravidez inesperada e a criança nasceu sem uma enzima, que é o G7. Eu nem nunca tinha ouvido falar disso, né? Ela não pode comer nada que tenha corante. Tudo que tem corante faz mal para as crianças que têm essa doença, G7. A falta dessa enzima. E aí, quando a minha manicure soube que a filha estava grávida, ela ficou muito chateada, muito revoltada, que ela criou os filhos sozinha. E aí ela ficou assim, brava. Aí eu deixei ela espernear um pouco, aí eu falei para ela, você já pensou que também foi algo inesperado para ela, antes da criança nascer? Que ela também não queria, que ela não imaginava, porque os jovens são inconsequentes, faz parte da adolescência, né? Eles não pensam muito nas consequências dos seus atos. Aí a criança nasceu e nasceu com problema. E quando uma criança nasce numa família com problema, a família geralmente se une em torno dessa criança. Ela é uma moça muito nova, né? E aí eu falei para a minha manicure, diga a ela que Deus só dá filhos especiais a pessoas especiais. Uma criança que nasce com qualquer coisa de diferente, é porque Deus confia muito nessa mãe. Porque sabe que essa criança vai ter uma atenção especial. Então a mãe de uma criança especial é porque Deus confia muito nela. Então quem tem um filho especial, sinta-se honrada por Deus. Às vezes a gente acha assim, por que Deus fez isso comigo? Porque Ele confia em você. Porque antes de ser seu filho, é filho de Deus. E Ele confiou o filho dele a você. Trate com carinho, trate com amor. Dedique-se. E às vezes esse filho é quem vai fazer a união dessa família. Oferecer leitura espírita para desenvolver responsabilidade pessoal. Nós temos aqui a livraria e temos a biblioteca. Livraria você compra, biblioteca você pega emprestado. Tem livro para gente, tem livro para criança. A gente precisa se comprometer, nós adultos, a ler mais livros de estudo. A gente aprende com os romances? Aprende. Mas com o de estudo, muito mais. Quem é que já leu o livro dos Espíritos? Agora, quem é que já estudou? É porque ler e estudar é diferente. A gente precisa ler e a gente precisa estudar. Teve um escritor
Ruas, como é que é o nome dele? Ele fez o Livro dos Espíritos para a Criança. Então nós temos aqui na nossa livraria para vender. Para as crianças. Aí a gente dá para a criança e a criança vem fazer pergunta para a gente e a gente não sabe responder. Luiz Hu. Como é que é? Luiz Hu. Luiz Hu. Isso. Então a gente oferece para a criança, mas a gente tem que ser o suporte. Quando ele tiver uma dúvida, é para a gente que ele vai perguntar. Então eu preciso estudar para poder ajudar essa criança, para alavancar. Então eu preciso oferecer a literatura para que a criança saiba o que é que o Espiritismo ensina. A gente aprendeu burro velho, né? Mas ele tem a oportunidade de aprender pequeno. Ofereça o livro, mas você precisa ser o suporte. Você tem que ter dado pelo menos uma folheada nesse livro para saber o que é que está escrito lá, o que é que está falando. Para que quando ela vier perguntar, a gente saiba responder. A gente não dá revista em quadrinhos? Vamos dar livro espírita para as nossas crianças? Para eles começarem desde pequeno a se interessarem por essa doutrina maravilhosa. Educar os filhos através dos nossos bons exemplos. Todos nós somos o super-herói, a Mulher Maravilha, o super-homem das nossas crianças. Eles não devem admirar ninguém mais do que nós. Se a gente não está presente na vida das nossas crianças, eles vão admirar com quem eles convivem. Os traficantes, os drogados, os ladrões, os estupradores, com quem eles têm contato. Com a professora. O super-herói, a Mulher Maravilha da vida das nossas crianças, temos que ser cada um de nós, que faz parte da vida deles. O papel da evangelização e da doutrina espírita na nossa vida e na vida das nossas crianças. O que representa a doutrina espírita na nossa vida? A natureza humana é o que vai falar a doutrina espírita. O homem, espírito encarnado que se manifesta nos dois planos. Nós estamos neste corpo. A gente precisa lembrar disso. Porque a gente está nesse corpo e a gente acha que a gente é esse corpo. Não, nós estamos nele. Quem morre é esse corpo. Nós somos espíritos imortais. Ai, se a minha mãe morreu, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Quem vai morrer o corpo dela, ela vai continuar sendo sua mãe. Eu disse isso para meus filhos a vida inteira. Eu digo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu estiver velhinha, que eu não aguentar mais levantar da cama, vou mandar vocês baixar, que eu vou bater. Entendeu? E mesmo depois de morta, eu continuo sendo mãe de vocês. Ah, mãe, eu digo a vida inteira. Então, nós somos espíritos imortais. Nós estamos temporariamente vivendo na Terra. Mas a nossa casa real é o mundo espiritual. Então, nós devemos gastar mais tempo com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. A gente gasta muito tempo arrumando casa, limpando a casa e estudando menos. Fazendo comida, vendo TikTok, do que se culturando, né? Tendo mais ensinamentos. A gente gasta muito tempo com as coisas do mundo. Ah, eu não tenho tempo de ir para o centro. 7 dias na semana? Tu não consegue 2 horas para vir trabalhar aqui no centro? Retribuir um pouco do tanto que você recebe aqui? A gente quer proteção 24 horas por dia. Mas a gente não consegue 2 horas na semana para dedicar. Ah, o salário que eu estou ganhando é muito pouco, eu preciso trabalhar mais para trocar de carro, que eu vou deixar aqui quando eu morrer.
para comprar um sapato novo. Agora para comprar café, né? Porque para comprar café a gente tem que ter um serviço extra, né? Ontem eu fui no dia a dia, o quilo do café tá... Quilo não, meio quilo. R$24. Tá barato, né? Porque disse que estava de 40, né? E a gente se prende por essas coisinhas e esquece de auxiliar o nosso próximo. Eu tenho que comprar, eu gasto 5 quilos de café por mês, mas eu não consigo comprar meio quilo para doar aqui, na entrada do centro. Eu me lembro quando o arroz custava R$13, já chegou até a 50, né? E todo brasileiro gosta de arroz. Então, o brasileiro não vive sem arroz. Mas eu não consigo comprar um pacote para doar para o meu irmão. Então, são valores, coisas que a gente tem que aprender na nossa vida. Pensar no outro. Nós vivemos aqui, mas a nossa casa é no mundo espiritual. Então, que a gente se dedique mais ao mundo espiritual. Necessidades evolutivas do espírita. Fala dos vícios que devem ser vencidos e das virtudes a serem alcançadas. A doutrina espírita, ela não nos proíbe nada. Quem quis pular o carnaval, pulou. Que cada um é responsável pelos seus atos. Mas também vai ter que sofrer as consequências dos seus atos. Está errado pular carnaval, Débora? Não! Não adianta eu vir para o centro e ficar julgando quem está lá fora. O que eu tenho que entender é que eu preciso saber o que é que tem errado em mim para eu me melhorar. É isso que eu tenho que me preocupar. Quais são os meus vícios? O que é que eu preciso melhorar? Aonde é que eu ainda estou errando? E todos nós temos os nossos vícios. Eu não bebo mais. Mas fala mal dos outros. É um vício também. E que destrói muitos lares. Então a gente tem que ver cada um o seu vício e tentar melhorar. É isso que a doutrina espírita pede a todos nós. E que a gente mostre isso, essa mudança em nós, para as nossas crianças. A diferença da minha filha mais velha para o meu filho caçula é 5 anos. Então, quando ela tinha 17, ele tinha 12, né? Então, ele estava no começo da adolescência. E aí ela me dizia assim: mamãe, quando eu tinha 12 anos, você não agia assim comigo? Eu dizia assim: filha, a gente vai mudando. E a gente tenta mudar para melhor. E assim deve ser a vida da gente. A gente não pode passar a vida inteira sendo do mesmo jeito. Nós temos que ser uma versão melhor. Os carros não mudam de ano, modelo 2025. Nós temos que ser a nossa melhor versão. Versão 2025 é a nossa. O que eu vou mudar esse ano em mim? É isso que eu tenho que pensar. Esse ano eu vou tentar estudar. Vou estudar um pouco mais. Mas quando eu vou para a escola, quando eu vou estudar, me dá sono. O meu filho dorme de tarde e vai para a aula. São os espíritos que me botam para dormir. Então, conversa com eles e chama eles para me estudar com você. A gente tem que usar artimanhas, mas a gente tem que procurar melhorar, sempre. Contato com o mundo espiritual, as influências que recebe no mundo espiritual ao longo da encarnação e principalmente durante o sono. No Livro dos Espíritos, eu não vou saber o número da pergunta, fala assim, os espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta diz: muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. O que isso quer dizer? Se a gente não tiver vontade firme, a gente vira marionete. Mas é isso, Débora? O espírito chega aqui e diz assim: não vai para o centro hoje não, não vai assistir palestra não, fica em casa. Aí você diz assim: eu acho que eu vou ficar em casa hoje. Aí quando chega no domingo, no sábado que tem o seminário, né? Não vai não, tá muito quente. Eu acho que eu não vou não. E a gente vai cedendo aos apelos que nos fazem. Eu tenho um filho
45 anos, e aí ele falou assim, eu conversando com ele, né? Eu falei assim, a minha vozinha me falou para eu não fazer e eu teimei e fiz. Aí ele falou assim, a senhora também tem vozinha? Eu digo, todos nós temos uma vozinha que fala com a gente. Mas a gente tem que ver o que é que ela está falando. Você está no trânsito, alguém me cortou a vozinha e diz, vai lá e bate nele, não está te dando um bom conselho. Quem tem que decidir o que é que vai ser feito somos nós. Eu tenho que passar pelo crivo da razão aquilo que estão me sugerindo. Porque nós temos espíritos bons e temos espíritos não bons. Vocês acham que Chico Xavier, Divaldo Franco não sofreram influência dos maus espíritos? Sofreram sim. Mas eles usaram o seu livre-arbítrio para fazer o bem. Quem é que viu o filme de Divaldo Franco? Vocês lembram da cena que ele está para se suicidar? E os espíritos dizem não, e ele para? Então é isso. A gente é influenciado para fazer as coisas erradas, mas quem decide somos nós. Então que a gente não seja marionete na mão dos espíritos. Crianças excepcionais e superdotadas. Nós temos crianças infra e superdotadas. São crianças diferentes e todas elas sofrem. Uma criança superdotada, ela não tem amigos. Por quê? Porque ela está fora da faixa dela. Eu tive um filho de uma amiga querida que aos 4 anos, na escolinha brincando, a professora contou a história por alto e aí ele falou assim, não, a senhora não contou a história não. Eu contei sim, ela disse, não, me dá que eu vou ler. Com 4 anos, ele leu a historinha. Então ele não estava nem alfabetizado. O que isso quer dizer? Está acima da média. Aí uma criança acima da média ninguém suporta. Porque ele é um adulto em miniatura. E a criança abaixo da média exige de quem está perto mais cuidado. Tudo fora do normal, da média, né? E aí as crianças sofrem. E quem está perto precisa ter todo um trabalho para poder atender essa criança. As crianças que estão abaixo da média têm um suporte muito maior da sociedade. As que estão acima têm menos recursos. Mas quem está no seio da família tem que ter todo um cuidado para atender, para que essa criança não se perca. Porque a que está acima da média, ela vai procurar alguém que lhe dê atenção. E se a gente não estiver ao lado dela, nem sempre ela encontra boas companhias. Educação espírita. Eita, meu tempo já venceu, hein? A educação espírita ensina a liberdade com responsabilidade. Desperta no ser a disciplina interior, o respeito ao próximo. Traz uma nova visão do mundo, auxiliando na forma da família espiritual. Forma homens que sabem amar e respeitar o próximo, começando por seus pais e pelos membros da sua família. Às vezes, na casa espírita vem a mãe, aí o pai não vem. E a mãe ou o pai não deixa trazer as crianças. E aí essa parte de formar homens que sabem amar e respeitar o próximo fica capenga. Por quê? Porque você só tem uma das bases para ajudar essa criança. Nós devemos procurar nos esforçar para que toda a família venha à casa espírita. Para que a gente possa realmente fazer diferença na sociedade. A sociedade só vai mudar quando a gente mudar. Eu mudar, o marido, os filhos, e que a gente possa ser o exemplo para todos aqueles que convivem conosco. A mudança do mundo, a mudança que a gente espera, começa de cada um de nós. As minhas filhas me dizem assim, mãe, ó, você fez a gente muito diferente. Eu digo, mas por quê?
A gente faz as coisas corretas, eu digo, está errado. A mamãe, ninguém faz, eu digo, mas cada um vai responder pelos seus atos. Eu errei porque ensinei vocês a fazer certo? Não, minha filha. O certo é o certo sempre. Então que a gente procure na nossa vida, como mulher cristã, como homem cristão, viver os ensinamentos que a gente está aprendendo. Ele não pode estar aqui na boca, não, ó. Ele precisa estar aqui, ó, na ação, naquilo que a gente realiza e que a gente aprenda todos os dias a dominar o nosso pensamento. Que depois que a gente chegou aqui no centro, às vezes a gente conseguiu calar a boca. Eu já não falo mal dos outros, né? Mas aqui, ó, eu ainda continuo malhando as pessoas. Nós precisamos dominar os nossos pensamentos. Modifica as massas humanas, a educação espírita, assegurando o advento, uma nova era de amor e paz. A gente está esperando por isso até hoje, né? O Cristo veio há 2025 anos, trouxe os ensinamentos, e a gente que estava lá naquela época ainda não aprendeu. Que a gente procure se esforçar cada dia mais. Eu agradeço a oportunidade, que a gente, como homens e mulheres cristãs, que a gente possa fazer um mundo melhor. Que a gente possa ficar na peneira, né, da transição planetária. Como é que é isso? Quem não se adapta, vai sair. Que a gente passe e permaneça no planeta. Como é que é isso, Débora? A transição planetária, o nosso planeta evoluiu, quem evoluiu fica, quem não evoluiu, então que a gente permaneça no nosso planeta, nas ações, na nossa vida e influenciando a quem se encontra próximo de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.